Olá, seja bem-vindo. Eu quero te convidar para pensarmos um pouco sobre esse assunto que é tão atual, tão relevante nos dias de hoje, que é essa compreensão, essa percepção que as pessoas têm de que a verdade hoje ela é relativa. Nós vivemos nesse tempo onde as pessoas têm esse conceito de que cada um tem a sua própria percepção de vida, cada um tem a sua maneira de enxergar a vida, cada um tem as suas circunstâncias e, portanto, cada um de nós adquire uma forma de ver e de perceber o que é verdade. Então, nós chamamos isso de esse mundo da pós-verdade, essa época da pós-verdade, onde ninguém de fato carrega a verdade absoluta, mas cada um tem a liberdade de enxergar o mundo da sua própria maneira. Você vai perceber isso, essa compreensão espalhada entre todas as pessoas. E o interessante é que o cristianismo, que já no seu nascedouro, quando você vai ver o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o cristianismo é uma religião aonde na sua natureza é de proclamar o evangelho, é de anunciar o evangelho. Assim foram com os apóstolos e todos os seguidores que vieram, de anunciar às pessoas uma verdade que para nós é absoluta e que nós queremos levar às outras pessoas. Nunca jamais a imposição, mas a anunciação de algo maravilhoso. E o que eu acho muito interessante, que eu percebo hoje, é que essa percepção de que não existe mais uma verdade absoluta, ela tem entrado muitas vezes no coração dos próprios cristãos. Eu converso às vezes com pessoas cristãs que elas dizem que preferem guardar a sua fé, preferem viver suas vidas, mas elas não são muito adeptas, dizem elas, do discutir sobre religião, falar sobre religião com outras pessoas, porque afinal de contas, cada um tem a sua própria verdade, a sua própria maneira de ver a vida. E dessa forma nós acabamos nos contradizendo daquilo que é a história do próprio cristianismo. E muitas pessoas que não são cristãs, quando se deparam com pessoas anunciando a sua fé, proclamando a sua fé, anunciando qual que é a verdade, o caminho em Cristo Jesus, elas às vezes se incomodam com isso, com esse proselitismo que nós chamamos, que é o anunciar a fé que nós temos, como que se nós estivéssemos indo contra um direito delas de ter a sua própria percepção da vida, porque afinal de contas o que elas dizem? Nós somos iguais, somos todos seres humanos, então o que me dá o direito de pensar que a verdade que eu carrego é superior à verdade dessa pessoa? Talvez você me assistindo, se você não for um cristão, seja essa a sua pergunta. O que eu penso que me dá o direito de anunciar algo que para mim é verdade e de querer dizer que essa verdade é para você? Afinal de contas, você é um ser humano, eu sou um ser humano também, comum, pessoa simples, e nós podemos ter percepções e entendimentos da vida diferentes. E essa é a grande questão. Por que que a minha verdade? Por que que eu faço questão de anunciar esta minha verdade? E esse é o ponto, é isso que eu quero pensar com você e te levar unicamente para um texto da Bíblia, onde relata uma conversa de Jesus, que para mim é o que esclarece isso, esclarece esse assunto. Está lá em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 18. Esse texto é um momento em que Jesus está caminhando
com os seus discípulos, em direção a Cesareia de Filipe. E Jesus então para e pergunta para aqueles discípulos que estavam seguindo ele: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão dizendo a respeito deste homem que se chama Jesus e que tem feito milagres e trazido tantas palavras para o povo? E é muito interessante observar que os discípulos vão trazer as opiniões mais diversas e vão dizer: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros vão dizer que tu és Elias, outros vão dizer que tu és Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas tinham as mais diversas opiniões e percepções de quem Jesus era. Percebe? Aqui nós temos essa visão de mundo. Cada um tinha uma percepção. E aqui é um detalhe importante observar, que eram percepções boas a respeito de Jesus. Existiam aqueles que diziam que Jesus estava fazendo seus milagres pelo poder do diabo, chamavam ele de Belzebu. Mas os discípulos nem trazem essas pessoas à tona, essas opiniões. Não, eles trazem apenas boas opiniões a respeito de Jesus. Ou seja, daqueles que estavam buscando crer na pessoa de Jesus, de alguma maneira. E alguns associavam ele a João Batista, a Elias, Jeremias e tantas pessoas. No entanto, nós vamos ver no texto que essas percepções não foram suficientes. Porque Jesus então vai perguntar para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Afinal de contas, os discípulos eram aqueles que tinham uma proximidade de Jesus, que essa proximidade então era capaz de gerar essa revelação de quem Cristo era. E Pedro, então, usado por Deus, ele faz essa declaração tão maravilhosa, essa declaração sobre qual a igreja está sustentada, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, Pedro faz essa declaração tão poderosa de que aquele homem não era apenas um profeta, não era apenas um enviado de Deus, não era apenas um salvador humano, mas ali diante deles estava o Cristo, o ungido e o Filho do Deus vivo. E essa atribuição de Filho do Deus vivo, Filho de Deus, era automaticamente, na linguagem do povo judeu, se fazer Deus, se fazer um com Deus. Essa justamente era a acusação dos judeus para com Jesus, dizendo: ele se faz um com o Pai. Então, quando Pedro faz essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está fazendo essa declaração assertiva, correta, da pessoa de Jesus, de quem Cristo é, de que ele é o Deus encarnado, ele é o Deus que desceu do céu e se fez homem entre nós. E aqui nós chegamos num ponto muito importante, porque quando eu tento estabelecer a minha verdade contra a sua verdade, de fato, isso é relativo, porque eu tenho as minhas compreensões de vida, a forma com que eu fui criado, as coisas com que eu fui exposto, as verdades para as quais eu fui exposto. Você tem as suas, diferentes, muitas vezes contextos completamente diferentes, que formaram a sua percepção de vida, o seu olhar para a vida. Então nós somos seres humanos com as nossas percepções e que podem estar equivocadas, portanto eu não tenho a autoridade de impor a minha verdade sobre você. E nesse ponto eu concordo, entre nós dois, entre eu, simples ser humano, e você, simples ser humano, as nossas verdades são relativas, não são absolutas. Mas quando nós estamos tratando desse homem, Deus encarnado, totalmente homem, totalmente Deus, que pisou aqui na terra, Jesus. Então, nesse caso, se de fato ele era o Deus encarnado, como ele mesmo comprovou, falando tudo a respeito dele que se cumpriria, dizendo: olha, importa que o Filho do Homem seja
entregue na mão dos homens, seja morto, mas eu irei ressuscitar, e tudo se cumpriu. Nós temos essas coisas testificadas por pessoas que viram ele ressurreto, 40 dias e tantas outras coisas que você pode se aprofundar e buscar. De fato, Cristo era Deus encarnado, de fato, Cristo ressuscitou. E se isso é a verdade, se Cristo de fato é Deus, então este sim, ele tem a autoridade para dizer que ele tem a verdade absoluta. Que nele a verdade não é mais relativa como entre nós meros mortais. Entre nós a verdade é relativa. Mas para Cristo, ele é o único homem, porque ele é Deus homem. Ele é o único capaz de dizer: eu sou o caminho e eu sou a verdade e a vida. Ele é o único que nós podemos olhar e dizer: em Cristo a verdade não é mais relativa, a verdade não é mais opcional. Até mesmo essa verdade é a declaração de quem ele é. Veja que declarar que Jesus é um profeta, que Jesus é um ser iluminado, não é o suficiente. Porque ele diz: eu sou o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Ele vai dizer em João 14, olha, quem me vê, vê ao Pai. As suas declarações são fortíssimas com relação a quem ele é. Ou João, capítulo 6, onde ele vai dizer que Abraão viu os seus dias e se alegrou. E onde ele declara que ele é, eu sou, fazendo a mesma declaração de Deus lá para Moisés, dizendo: eu sou o eu sou, aquele que sempre foi. Ou seja, Jesus faz essa afirmação tão forte a respeito dele, a respeito de quem ele é. Por isso que a confissão que nos torna igreja, que nos torna filhos de Deus, precisa ser uma confissão correta. Veja que a confissão que as pessoas faziam, tu és um dos profetas, não era suficiente. Mas quando Pedro recebe essa revelação de Deus, que Jesus vai dizer: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai. Foi Deus quem te revelou essa compreensão de quem Cristo é. E essa compreensão dada por Deus é o que nos faz igreja. Então Jesus diz sobre essa pedra, sobre essa compreensão correta de quem eu sou, de quem é a pessoa de Cristo. Ele estabelece a sua igreja. Por isso é tão importante a anunciação, por isso é tão importante nós proclamarmos essa verdade, porque as pessoas precisam entender corretamente quem Cristo é, pois disso depende a sua salvação, a sua participação da igreja verdadeira de Cristo. Eu posso fazer parte de qualquer instituição nesse mundo, mas se eu faço parte ou não da verdadeira igreja de Jesus, é se eu estou fundamentado sobre essa rocha, a compreensão de quem Cristo é, de que ele é o Filho do Deus vivo. Não basta eu compreender ele de forma errada, como a gente teve o exemplo no texto. Nós temos tantas religiões hoje que recebem Cristo, mas com compreensões diferentes. Se você for para o mundo muçulmano, eles acreditam em Jesus como um profeta, como alguém nascido de fato da Virgem, mas ele é apenas um profeta. Está abaixo do profeta deles. Nós temos tantos outros exemplos, mormons, testemunhas de Jeová, que veem Jesus como um semideus. Eles relativizam a pessoa de Cristo. Você pode ir para o mundo budista, todos eles respeitam a imagem de Jesus, a pessoa de Cristo, e até mesmo ateus. O mundo secular olha para Cristo e diz: veja que exemplo de liderança, vejam que exemplo de homem sábio. E todos então pensam, se as pessoas olham para Cristo, se agradam de quem Cristo é, isso basta. Nós não precisamos querer impor a nossa verdade, mas esse é o ponto que eu quero trazer para você. Não é a nossa verdade que nós tentamos impor. Quando nós anunciamos Cristo, quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos anunciando para as pessoas, para o mundo, a verdade de Cristo. A verdade daquilo que Jesus anunciou, como, por exemplo, tão claramente em Mateus 16, onde ele vai dizer: você, Pedro,
Você foi bem-aventurado porque você recebeu a revelação de Deus, a revelação que é necessária para que você seja parte da igreja, para que você seja salvo. E é por isso que nós recebemos essa comissão de Deus: ide, anunciai o evangelho. Nós não somos responsáveis por gerar a revelação no coração das pessoas, mas o Senhor Deus nos deu a atribuição de ir e pregar e anunciar e proclamar, não a nossa verdade. Então, quando eu anuncio às pessoas, eu não estou dizendo, olha, a minha verdade é absoluta e você não é capaz. Eu estou dizendo, olha, existe alguém que um dia anunciou a verdade absoluta aqui na terra e esse alguém é Cristo. E você deve ouvi-lo, porque ele é o único que morreu, ele é o único que ressuscitou. Ele é o Senhor e ele tem a verdade, ouça a verdade dele, porque ao ouvir a verdade dele, ao ouvir a voz dele, então Deus vai fazer e trazer essa revelação sobre o seu coração, sobre a sua mente, assim como eu trouxe de Pedro, e você vai olhar, então vai poder dizer, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E dessa forma você é colocado, você é trazido, colocado sobre a rocha, e você faz parte, então, da igreja verdadeira de Cristo. Ter essa compreensão, hoje, nos dias atuais, querido, é muito importante e é muito valioso, porque nós vivemos, de fato, tempos em que as pessoas têm relativizado a verdade. E têm dito, olha, você não deve querer me impor a sua verdade, porque eu tenho a minha própria maneira de ver o mundo. Eu tenho a minha própria maneira de estabelecer a minha conexão com Deus. Eu gosto de me conectar com Deus da minha maneira. No entanto, Jesus não nos deixa opção. Ele vai dizer de forma tão clara, eu sou o caminho. Jesus não vai dizer, escolham os caminhos que vocês quiserem e no final vai dar tudo certo. Jesus vai dizer que ele é o único caminho. E ele diz tão claramente, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você quer chegar a Deus, o único caminho é Cristo. E Jesus vai dizer que aquele que o ama é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Por isso que é tão fácil nós relativizarmos a verdade, porque é muito mais tranquilo para cada um de nós dizemos, eu vou estabelecer para mim o que é a verdade, quais são os mandamentos que eu devo guardar, a maneira que eu entendo que é certo viver. Eu vou criando, a partir de compreensões culturais, a partir das compreensões de onde eu cresci, o que é certo e o que é errado. E aquilo que para mim não é tão confortável, eu deixo de lado. E aquilo que eu acho interessante, eu absorvo. E por isso que o evangelho é tão confrontador, porque quando nós resolvemos seguir Jesus como discípulos, nós temos essa orientação, onde ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, nós somos chamados a temos os mandamentos, ouvimos os seus mandamentos e guardá-los, e viver estes mandamentos. Então, sim, nós somos aqueles que amamos verdadeiramente Cristo, aqueles que verdadeiramente seguimos e estamos estabelecidos sobre essa rocha que é Cristo. Mas junto com Cristo vem tudo isso. Vem viver seus mandamentos, abraçar seus mandamentos, viver seus mandamentos, ter Ele como Senhor da minha vida. E por isso que é tão fácil e é tão confortável para o mundo hoje relativizar a verdade e dizer que cada um tem a sua verdade, mas nós, como cristãos, nós jamais podemos cair nessa armadilha de relativizarmos a verdade do Evangelho, porque nós não temos a verdade em nós, mas nós apontamos, nós anunciamos aquele que é sim a verdade absoluta, aquele que deixou sim na palavra, nas escrituras, nas palavras de vida eterna que ele deixou registrado. Ali sim, são e estão registradas as verdades absolutas dessa vida, que cada um de nós precisa para poder ser salvo, encontrarmos Deus. Querido, que essa palavra fique no seu coração, se para você ela foi uma palavra de vida, de edificação, não deixe de comentar aqui, coloque sua percepção sobre isso, sobre essa relativização, se você tem visto isso, participe, escreva aqui seu comentário, dê o joinha aqui no vídeo
e, mais importante, compartilha com outras pessoas, para que nós possamos levar o evangelho. Nós somos cristãos, querido. O cristianismo, desde sua origem, é uma religião proselitista. Nós anunciamos com coragem, com ousadia, porque nós estamos certos de que nós anunciamos a única verdade, o único caminho e a vida. E tantas pessoas que precisam encontrar essa verdade, precisam encontrar a vida que há em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que te guarde e até o nosso próximo vídeo. Até mais.